gente! No Histórias de Vida de hoje nós vamos entender, ou melhor, conhecer como a mágica pode se tornar o remédio principal da medicina. Olá pessoal, meu nome é Jamiro Vanderlei, nasci em São Paulo, uma família bem simplesinha lá, estudei bastante lá, em colégio do estado. E aí, tinham três coisas que eu pretendia fazer na vida. Uma que eu sempre gostaria de fazer era poder ser médico, poder tratar de pessoas. A segunda que eu gostaria de fazer era ser professor, dar aula, poder fazer isso, eu achava muito bacana. E a terceira era ligada à arte, né? Música, teatro, alguma coisa eu achava muito legal. Fui para o lado que parecia o mais importante, que foi fazer medicina. E entrei aqui na Unicamp, a faculdade aqui de Campinas, por ser do estado, então foi mais fácil de conseguir fazê-la. E durante o curso, por que não dar aula de uma coisa que você gosta? E muito cedo já comecei a fazer monitoria e dar aula. Então, já juntei duas coisas que eu gostava. Fui contratado como professor depois de formado, fazer a residência. Me contrataram como professor também, eu estou lá até hoje, dando aula aqui na Unicamp. E aí, doutor, lá na faculdade, durante o período em que o senhor estava se formando médico, o senhor percebeu que a medicina poderia ir além dos remédios e que os tratamentos poderiam ser um pouco mais felizes, mais bem-humorados, é isso? Na verdade, a gente precisa tratar das pessoas e não das doenças. E as pessoas não são só o adoecimento momentâneo. Existe toda uma circunstância de vida, como ela se sente, apesar de estar doente, ela tem uma vida. E esse enfoque a gente vem dando desde cedo. Quando eu estava no terceiro ano da faculdade, nós montamos um grupo de teatro e fazíamos peça para levar os pacientes internados. Naquela ocasião, a faculdade é aqui na Santa Casa de Campinas. E trazíamos os pacientes para assistir, normalmente eram comédias, e a partir daí a gente vai vendo a importância de mudar um pouco o foco do só o tratamento com a medicação, os curativos. Os pacientes saíam alegres, comentavam, ficavam muito agraciados com essa atividade. Mais adiante, depois de formado, tratando de uma paciente, o esposo dela era mágico e começou a fazer algumas mágicas e a gente começou então a participar da Escola de Mágicos aqui de Campinas, depois a gente foi para São Paulo e hoje está no Brasil todo. Então foram coisas que a gente foi agregando. Como lidar com as pessoas, cuidando delas, mas cuidando da vida delas também. E a alegria, o sonho, faz com que as pessoas possam se envolver melhor no tratamento e na esperança de fazer coisas diferentes. O senhor encara esse seu segundo trabalho, vamos dizer assim, ou melhor, eu acho que é um talento que o senhor tem, né? O senhor encara esse talento como um plus na sua arte de fazer medicina, na sua arte de cuidar dos pacientes, porque o senhor agregou isso, né? Faz parte do seu dia a dia como médico. Sim. Eu acho que a sensibilidade das pessoas deve ser sempre aguçada, seja elas quais forem, música, poesia, teatro, leitura. O que é importante? Que a gente faça além do que está simplesmente programado para aquilo. Isso aumenta o nosso espectro de perceber as coisas, em qualquer profissão. Você vai ter muito mais sensibilidade, vai ter um momento de olhar com outro olhar, um pouco mais amplificado. E eu acho que é isso que a gente está precisando, fazer com que as pessoas possam sonhar mais e não simplesmente fazer o básico, porque isso dá uma insatisfação a longo prazo. Sempre aquela rotina, aquela mesmice, aquela chatice, fica muito ruim. Você tem uma base, né? Tem coisas simples que a gente pode fazer, que olha, tem aqui, às vezes, no dia de calor, o pessoal pode usar um leque, né? E esse leque dá uma refrescada boa. Mas, às vezes, a vida traz para a gente algumas consequências complicadas. Imagina que eu começo a dar aqui várias pancadas na minha vida, passos estranhos, e quando você vai ver, ih, caramba, o leque ficou todo partido. Parece que a vida ficou em pedaços.
A gente quer relembrar um pedacinho lá de trás, mas está tudo solto. O que a gente vai fazer com isso? Muitas vezes ficamos sem esperanças. Mas se você tiver tranquilidade e rever pontos, é possível que ele volte a ficar íntegro, né? E o que a gente quer é que as pessoas voltem a ser as coisas mais amplas que elas podem ser, e não se limitar aos pequenos fragmentos de momentos da vida só. Dr. Jamiro utiliza a mágica para driblar os desafios da medicina. Porque você faz algumas coisas que faz as pessoas desprogramar. Então você faz uma brincadeira que tem a ver com as coisas que ela está sentindo, as dificuldades, né? Então isso faz uma diferença muito grande. De repente você fala, não. E aí fala, às vezes levam pessoas menores, crianças, né? E você acaba mostrando para elas algumas coisas. Então, quero ir lá no tio que é mágico. Embora eu atenda adultos, né? Mas independe, você atende pessoas. Com 45 anos de medicina, o senhor acredita que sonhar é um remédio que não precisa de prescrição médica e não está na prateleira? É verdade, mas eu preciso tomar cuidado com os sonhos. Porque tem sonhos muito agradáveis e outros nem tanto. Então é poder perceber que mesmo esses sonhos desagradáveis talvez traga aí uma mensagem. Até mesmo falar, que bom que a minha vida não é essa. Essa coisa horrorosa que apareceu no meu sonho, pelo menos eu estou andando. Naquele sonho eu não andava, né? Então é muito interessante, tanto um sonho parece bom ou não, fazê-los significar para a nossa vida modificações que sejam importantes para aquele momento que a gente vive. O senhor também fez parte da ONG Hospitalhaços, Sim. Né? Como que era essa rotina, né, da ONG, que fez muito sucesso, inclusive, Sim. né? A ONG ela fazia atividades em vários hospitais. Com a pandemia, houve a não presença nos hospitais. Aí teve um descontinuamento e depois ele acabou fechando. Mas foi um momento muito agradável. Mas a gente estimulou vários outros grupos a fazerem coisas também. Então nós temos grupos em Itu, que a gente também conversou, em Ribeirão Preto, e você é chamado para conversar um pouquinho e fazer algumas coisas. Aqui também, eu sou padrinho de uma outra ONG, Contadores de Histórias, são os griotes, e a gente também estimula as pessoas. Quanto mais você fizer coisas que leve as pessoas a parar de pensar um pouquinho naquele momento da doença e ter um tipo de presença, uma conversa, alguma coisa que fuja da rotina, é muito interessante. Porque tem gente que não recebe visita. Pega uma criança que tem vários irmãozinhos e muitas vezes o pai e a mãe estão trabalhando também. Então eles não recebem visita com frequência. Então, de repente, esse momento que alguém chega junto, conversa, conta uma história, faz muita significância para ela. É bem interessante. E as histórias, ela tem, se a gente pensar, né, já quando a gente inicia ali na fase primária, escolar, a história já tem aquela função de nos fazer sonhar, imaginar o mundo, né? Ou até mesmo conhecer, né? A própria disciplina de história mostra um pouco disso. E aí na medicina ela vem com essa função, mas também com a função, imagino eu, de tirar o nosso foco daquele momento de dor, daquele momento de até mesmo uma questão simples, uma recuperação pós-operatória. Acho que tem essa função também. A história ela é um pouco mais ampla. Quando você tira a história de uma pessoa, não só da doença dela, mas como é que é a história de vida dela, qual que é o grupo de apoio que ela tem, com quem que ela pode contar, não vou saber só da sua dor de cabeça ou da sua limitação, mas o mundo ela vive, que recurso ela tem para poder saber se aquele remédio que foi prescrito ela pode comprar ou não. Isso só sabe perguntando, não adivinha. Eu vou adivinhar que dá para comprar, tá aqui meu papel, dá essa receita e acabou. Então eu acho que eu estou tratando, a pessoa fala, desculpa, mas aquele preço eu não pude pagar, eu não comprei o remédio. Então tem outra alternativa, mas eu não parei para perguntar isso quando eu conversava com ela. Então é isso que a gente está tentando incutir nos nossos alunos já há algum tempo. Essa parte, não esquecer essa parte humana de aconselhamento, de poder tirar dados que vão ser úteis até mesmo no plano terapêutico que você vai fazer depois. Porque senão vai ser um festival de insucessos. Você acha que está cuidando
a pessoa não tem como fazer aquilo e tem vergonha de voltar para falar que não fiz, porque não tinha condições de fazer. Talvez não tenha dado nem abertura para ela dizer que não conseguiu fazer o tratamento. Às vezes ela tem receio de levar uma bronca, né? Quando chega lá, você não tomou o remédio, por quê? Né? Deve ter seus motivos. Talvez não foi tão convincente a maneira de falar para a pessoa como importante seria para aquela fase dela o uso daquele medicamento por um determinado tempo, né? Alguma coisa do gênero. E aí, como médico, o senhor sempre tem algumas dicas de saúde, né, para as pessoas, imagino. O senhor acredita que o voluntariado é uma vitamina que a gente precisa tomar, consumir diariamente para ter uma vida melhor? Eu acho fantástico, porque na verdade essa história de voluntariado, a gente sempre pergunta, você está sendo voluntário para quê? Ah, é para ajudar as pessoas, para poder colaborar com alguma coisa, né? Mas, gente, você está indo no lugar errado. Porque quem mais se beneficia é o próprio voluntário. Porque o que ele vê, o que ele recebe, é muito maior do que ele oferta. É um momento em que você vê um monte de coisa e fala assim, nossa, minha vida está até boa, né? Porque tem tanta coisa tão complicada que essa pessoa está passando, e você vai para lá com a intenção de poder oferecer alguma coisa e sai de lá muito melhor do que você entrou. Então, eu acho que é um engano falar que o voluntariado é para os outros. Na verdade, é muito para a gente e um pouquinho para os outros. Mas isso é muito gostoso, porque se a gente fica extremamente egoísta, fica muito ruim. Se eu olho só para as coisas que eu faço, só para o meu umbigo, eu não vou conseguir perceber algumas coisas que estão acontecendo ao meu redor. Quantas vezes as pessoas passam e não conseguem observar um pôr do sol, um pássaro cantando, mesmo um cachorro latindo, a pessoa vai achar que aquilo tudo incomoda, né? Então, esse momento, essa desaceleração, às vezes é interessante. Não quer dizer que você não é produtivo com isso, é muito. Mas a gente acha que está perdendo tempo. E que hoje o tempo está muito corrido, a gente não consegue ter tempo. Em compensação, passamos hipnotizados em telas durante muito tempo. Se leva mais tempo, às vezes, penteando o cabelo e cuidando um pouquinho da nossa aparência, do que refletir e agradecer. Puxa, ainda bem que eu estou respirando, né? Quando tudo funciona, a gente não nota. A gente só reclama quando perde. E para garantir vida e alimentação saudável, a receita é o sorriso. É verdade. E é muito econômico. Quando você sorri, você relaxa a musculatura da face. Você gasta menos energia sorrindo do que ficando sério. Então, pelo menos por economia, ria, né? Que vai ser muito bom. E a gente, às vezes, só vê coisas grandes, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma caixinha que tem um dado bem grande. Mas a pessoa quer ser cada vez maior. E às vezes ela esquece que ela pode ter várias partes diferentes. Então você faz 1, 2, 3, e você consegue transformar aquilo que parecia tão grande em várias coisas menores, com as várias capacidades das pessoas. Cada uma também como um dado. Então eu consigo fazer muito mais coisas do que eu faria com um só. Quando a gente partilha essas coisas, a gente talvez tenha um rendimento melhor do que a gente precisa fazer para a vida. Agora, eu fiquei curiosa, dentro dessa maleta do médico tem outras dicas, outras receitas para que a humanidade parece seja a melhor? Cabeça minha ou de algumas pessoas. Olha a quantidade de bagunça que tem aqui. E às vezes está muito bagunçado. E aí a gente vai poder, aos pouquinhos, norteando coisas. Eu acho que é importante a gente poder... Eu trouxe aqui 3 coisinhas que as pessoas gostariam de ter na vida. 3 coisinhas. Saúde, amor e dinheiro. Saúde, amor e dinheiro. A pessoa pode ter saúde, pode ter amor e pode não ter dinheiro. Vou colocar isso aqui no meu bolso. E sobrou na minha mão, então, saúde e amor. E com saúde e amor, você pode até achar e buscar dinheiro. Mas a pessoa pode ter dinheiro, pode ter amor e pode não ter saúde, que eu vou colocar em câmera lenta no meu bolso. E aí o que sobrou?
Vocês querem ver essa mão também, né? Então a pessoa tem dinheiro, amor, mas não tem. Até com dinheiro, amor pode buscar saúde, se tratar melhor. Mas a pessoa pode ter saúde, dinheiro e não ter amor, que eu vou colocar em câmera lenta no meu bolso de novo. E aí o que sobrou na minha mão? Apenas saúde e dinheiro. Mas não é verdade. Quando você faz as coisas sem amor, você não tem nada. É muito importante cada coisa que a gente for fazer, fazer com muito amor.